Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Quarta-feira, mais um momento de oração orante da Palavra de Deus. Mais uma vez estamos aqui pedindo licença para entrar na sua casa, no seu coração, muito mais ainda, permitir que Deus possa fazer a diferença na sua vida neste dia. Estamos caminhando, estamos avançando, estão mudando na nossa vida. Essa é a certeza que eu tenho e garanto que você também tem essa certeza. À medida que o tempo vai passando, vamos percebendo as transformações que Deus vai fazendo na nossa vida. Não é fácil, nunca Deus disse que seria fácil a nossa vida, mas com Ele podemos continuar avançando, com Ele podemos superar todas as dificuldades e tudo se transforma em vitória na nossa vida quando estamos com Deus e com Ele permanecemos. E é por causa disso que partilhamos a palavra de Deus. É por causa disso que estamos aqui mais uma vez para ouvir a sua palavra, para rezar a sua palavra e orientados pela mensagem, pela reflexão do nosso pastor da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Pastor. Bom dia, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Uma graça muito grande. Mais uma vez estamos aqui reunidos, né, durante esse período em que estamos um pouco mais em casa, né, rezando aí para que o quanto antes as coisas mudem para todos nós, mas ao mesmo tempo estamos aproveitando esse espaço para rezar um pouco mais, para nos conhecermos um pouco mais, para percebermos aqueles que estão ao nosso lado, para participarmos das dores do mundo e também para aprender, né? Então, essa que é a grande graça. Nós estamos aqui com a palavra de Deus e nós queremos caminhar com vocês com essa mesma palavra. Então, o que vamos fazer? Pegue a sua Bíblia, abra na carta aos Colossenses, capítulo 2, porque nós estamos numa jornada de conhecimento dessa palavra do Senhor, que nos ilumina, que transforma a nossa existência e que nos faz homens e mulheres novos. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia e vamos juntos, porque a jornada será longa e nós queremos que você esteja conosco, né, nessa caminhada para onde? Para o braço, para o coração do Pai, né? Deus, né, nos dá a possibilidade de conhecermos a sua vida, a sua história, e é isso que nós estamos fazendo a partir dessa experiência divina e humana de conhecer a sua palavra. Então, vamos juntos, porque temos muito que aprender. E muito obrigado também a todos vocês que já estão aí participando conosco nesse momento, que estão vivendo a alegria, né, e a bênção dessa nossa caminhada de vida cristã. Nós não queremos fazer aqui um curso bíblico, né? Eu quero aqui fazer com vocês uma oração, né, que a gente veja pastoralmente o que Deus deseja nos revelar através da sua palavra. Esse é o meu único intuito e desejo que você, compreendendo, né, esse nosso desejo, caminhe conosco para bem realizarmos aquilo que Deus pede hoje para cada um de nós. E vamos lá. Então vamos dar início, né? Você já com a sua Bíblia aberta aí, na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos dar início então à leitura. E quero que saibais como é grande a luta em que empenho por vós, em que me empenho por vós e pelos de Laodiceia, e por todos quanto não me conhecem pessoalmente, para que sejam confortados os seus corações, unidos no amor, e para que eles cheguem à riqueza da plenitude do entendimento e à compreensão do mistério de Deus. Cristo, em quem se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isto para que ninguém vos engane com argumentos capciosos, pois, embora eu esteja ausente no corpo, no espírito estou convosco, alegrando-me ao ver a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então vamos lá, que aqui as palavras são fundamentais. Hoje nós vamos, além de ler a palavra de Deus, né, nós vamos também fazer uma recapitulação histórica de alguns pontos que eu acho fundamentais, até chegarmos ao final da carta aos Colossenses, porque logo logo nós vamos ver que o apóstolo vai começar a alertar, né, a população, né, de Colossos contra
uma série de pessoas que, né, muito inteligentes, muito sábias, mas acabavam desviando as pessoas da verdadeira doutrina. É isso que nós vamos aprender a partir de agora. Então, o apóstolo começa nos dizendo o seguinte: eu quero que saibais como é grande a luta em que me empenho por vós e pelos de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que ficava ao lado de Colossos, né? São Paulo está escrevendo a carta aos Colossenses. Então, Laodiceia ficava exatamente ali, bem pertinho. Então, ele está dizendo o seguinte: para vocês que estão aí e para os seus vizinhos ali de Laodiceia, eu estou lutando. Estou lutando porque, né, aqui eu estou preso por causa de Jesus Cristo. Me alegro que vocês estejam perseverantes na fé, mas atenção, porque existem pessoas que estão querendo desviar vocês do caminho. Então ele vai dizer isso. E ele vai falar justamente que nós temos que permanecer firmes na fé, aprender aquilo que é correto, porque afinal de contas, né, é a fé que nos leva ao verdadeiro entendimento. Então ele vai dizer o seguinte, né? Lutem que me empenho por vós, de Colossos, e pelos de Laodiceia, seus vizinhos aí. E por todos quanto não me conhecem pessoalmente. Você veja, ele está escrevendo uma carta para pessoas que ele não conhece, mas pessoas que ele ama, né? Então, ele tem um profundo amor a todos aqueles que abraçaram a fé em Jesus Cristo. É isso que ele está fazendo ao escrever essa carta. Então, e a todos que não me conhecem pessoalmente, para que sejam confortados os seus corações, unidos em quê? No amor, e para que eles cheguem à riqueza da plenitude de entendimento e da compreensão do mistério de Deus através de quem? De Cristo, em quem se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, onde é que nós encontraremos sabedoria? Não sabedoria humana. Essa daí a gente consegue encontrar nos bons livros, né? Nos bons manuais, nas universidades, nos colégios. Sabedoria humana nós podemos assim ter bastante. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Basta que a pessoa queira sentar, estudar e ela consegue, ok? E observar a vida. Agora, o apóstolo está nos falando de uma sabedoria que suplanta a sabedoria humana, que está falando de uma sabedoria divina, que é dom do Espírito Santo. Então ele vai dizer que toda a sabedoria e todo conhecimento partem de quem? De uma pessoa. Porque Jesus não estava querendo ensinar as pessoas ciência. Jesus não esteve aqui para ensinar a gente a cozinhar, né? Jesus não esteve aqui para ensinar a gente a medicina. Jesus não esteve aqui para ensinar aquilo que a gente aprende no dia a dia. Ele não vem ensinar engenharia, medicina, nada disso. Aquilo que é humano, né, nós aprendemos a descobrir através do que é próprio da ciência. Agora, ele veio nos ensinar as coisas do alto, as coisas do céu, que é preciso que nós entendamos isso a partir profundamente da nossa alma, de um lugar dentro do nosso ser que é especial, onde habita o Espírito Santo. Agora, quando nós entendemos as coisas do alto, a gente ilumina as coisas da terra. Quando a gente entende esse projeto de Deus, a gente ilumina as coisas da terra. Então, por exemplo, né, quando Deus diz do alto que nós não devemos matar, que nós devemos respeitar a vida do seu princípio até o dia da sua morte, quando Deus nos pede que nós amemos o irmão que está ao nosso lado, assim por diante, ele fala do alto e a gente aplica isso através também da sabedoria humana. Quando a gente une essas duas coisas, a gente caminha bem. Quando a gente separa essas duas coisas, a gente perturba aquilo que é profundamente humano. Não é à toa que Deus diz não matar e as pessoas matam as pessoas, né? E isso gera um problema muito sério. Ninguém vai dizer que todo problema, por exemplo, de um estado do Rio de Janeiro ou da maioria dos estados brasileiros é uma coisa que... Né? Por que a gente não concorda? Porque, de algum modo, na nossa cabeça, lá do céu, veio o ensinamento de que isso daí não são coisas boas, que entristecem, que acabam, que maculam a sociedade. E eu estou mentindo? Não. A palavra de Deus nos diz isso perfeitamente. Então, essa iluminação, esse conhecimento divino que vai iluminar o conhecimento humano. Então, à medida em que a gente conhece a Deus, a gente busca uma ciência que protege o homem, a gente busca uma palavra que edifica a pessoa humana, a gente busca um comportamento que transforma toda a nossa vida. É isso que
que o apóstolo vai nos dizer aqui nesse momento. Então, devemos buscar uma sabedoria, né, que vem do alto, um conhecimento que vem do alto, que vai transformar todas as outras coisas. E ele continua dizendo: digo isto para que ninguém vos engane com argumentos capciosos, pois embora esteja ausente no corpo, porque ele não estava lá para pregar, no espírito convosco, alegrando-me ao ver a vossa boa ordem, eles eram organizados, tudo estava caminhando bem, e a firmeza da vossa fé em Jesus Cristo. Então, a partir daqui ele vai começar a alertar uma série de coisas para nós. Como também nós precisamos ter um cuidado muito grande para não cairmos nos erros, né, daqueles que acabam nos engabelando, se eu posso dizer essa palavra, né? Não sei se vocês usam essa palavra, mas, ou seja, mentindo para nós e nos desviando do verdadeiro caminho. Não, isso é bobagem, isso não serve não, não é importante isso aqui, né? Existe sempre, né, um lobo, né, a nos tirar do rebanho do Senhor, a nos levar por um caminho errado, mas ele vai nos atacar, não tenha dúvida disso. Já falei aquela história da serpente. Nós não podemos fazer aliança com serpente, porque ela vai estragar tudo, ela vai nos picar, né, e vai nos abandonar no meio do caminho. É tão nojenta, digamos assim, né? Eu não estou falando de cobra, que cobra tem seu significado na natureza, estou falando simbolicamente, né? É tão terrível, tão nojenta, tão terrível, que ela pica, mata e depois vai embora. Tem até nojo do corpo que ela própria matou. Então, é preciso estar muito atento, porque existem aqueles que matam o corpo, né? Mas existem aqueles que tentam matar a alma. Existem aqueles que, acreditando em Deus, desejam a salvação do irmão. Existem aqueles que, imaginando-se deuses, né, acabam prejudicando o irmão que está ao nosso lado. Então, é esse caminho que o apóstolo vai fazer a partir de agora. Vai dizer: eu fico muito feliz com a obra da fé, vocês estão firmes, estão em ordem, ou seja, vocês não se dispersaram por causa dessas pessoas que, com argumentos capciosos, porque uma pessoa, né, má, ela é capaz de desviar você do caminho, né? Nunca podemos nos esquecer que o lobo muitas vezes mata a ovelha, come a carne, preserva a pele e coloca em cima dele mesmo para dizer: eu sou ovelha. E o lobo é tão terrível que ele é capaz de imitar o som da ovelha para que os outros caiam na sua armadilha. E o lobo é tão terrível que quando alguém pergunta: mas eu vejo que existe aí, né, uma parte aí que é diferente da pele das ovelhas. Não, é porque eu fui abençoado com algo novo, né, com uma roupagem nova, e estou convidando a você a participar disso. Na hora H, ele vai tirar a capa e ele vai, né, destruir a pessoa de dentro para fora. Não é à toa, não preciso dizer, não é? Veja ao longo da história como homens foram daquilo que é correto. Como homens, por causa dos seus projetos pessoais, né, foram capazes de tirar as pessoas do caminho reto. Como homens, por causa das suas loucuras, foram capazes de levar pessoas a matarem outras pessoas, né? O exemplo mais emblemático disso para nós, desculpe-me trazer aqui, né? Não gosto de trazer, mas infelizmente tem que trazer, né? Hitler foi um exemplo disso, era o salvador da pátria, né? Com as suas loucuras, com a sua ideia, né, ele acabou levando milhares e milhares de pessoas a praticar atrocidades das suas loucuras e da maldade que ele trazia no mais profundo do seu coração. E, inegavelmente, o cara falava bem pra chuchu. O cara era muito bom nos seus argumentos, né? Ele fazia perfeitamente aquilo que nós chamamos de um silogismo. Ele era lógico no seu pensamento, ele mostrava tudo, assim por diante. E levou, só de judeus, ele matou 6 milhões. E por causa daquilo que ele iniciou, 20 milhões de pessoas catalogadas morreram durante uma guerra. O cara foi capaz de matar 20 milhões de pessoas. Uma pessoa dessa é pior do que uma pandemia. Porque até agora no mundo morreram o quê, né? Vamos chegar, talvez aí, é terrível, né? A 200 mil pessoas. Por causa dele, 20 milhões de pessoas morreram, né? Então, vejam que coisa impressionante. Então, é esse cuidado que o apóstolo pede para aqueles que matam o corpo, mas aqui no caso, para aqueles que tentam nos desviar
para que a gente perca a alma. Então ele diz, olha, não vá atrás desse povo. Esse povo vai tirar você daquilo que é correto, né? Ele está interessado não na sua alma, está interessado no seu bolso, muitas vezes, né? O apóstolo vai dizer isso. Eles estão interessados não em pregar a verdade, mas nas meias verdades que trazem no coração. Eles não desejam pregar e seguir a Deus, mas desejam que você, seguindo essas palavras capciosas, né, siga apenas a eles. Então, nenhum ministro, nem eu, nem um papa, nem ninguém, né, deve estar preocupado em que as pessoas sigam, né, a cada um de nós. Não. Nós somos instrumentos para apontar que nós devemos seguir a um outro, no qual está todo o conhecimento e toda a sabedoria, que é quem? Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Ok? E vamos adiante. A partir do versículo 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus como Senhor, assim nele andai, arraigados nele, sobre ele edificados, e apoiados na fé como aprendestes, e transbordando em ação de graças. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo. Então vejam só que coisa impressionante, né? A certeza do apóstolo em sua pregação. Então ele diz, portanto, assim como recebestes a Jesus Cristo como o Senhor, então vocês receberam Jesus como o Senhor, assim nele andai. Então, se você diz que Jesus Cristo é o Senhor, né? Se você sabe que ele é o nosso Deus e o nosso Salvador, ande por ele. É o que o apóstolo nos diz. Esse é o primeiro ponto, né? Sobre ele edificados e apoiados na fé, como aprendestes, e transbordando em ação de graças. Então, toda aquela pessoa que realmente conheceu a Jesus Cristo deve andar por ele, deve seguir por ele, porque afinal de contas, ele é o caminho, ele tem a verdade. E aquele que segue esse caminho e encontra essa verdade vai encontrar a vida. É o que o apóstolo nos diz. E ao mesmo tempo, o que é que ele faz? Ele pede que aquele que anda nos caminhos do Senhor viva uma vida transbordante de ação de graças. Então, a gente explode de alegria no Senhor. Apesar das dificuldades, a gente vai adiante e não tem medo. Apesar daquilo que muitas vezes atormenta a nossa vida, a gente é capaz de superar essa situação. Ele vai dizer isso porque nós sabemos a quem estamos seguindo e sabemos que Jesus não vai nos desviar do caminho que leva ao Pai. Essa é a certeza. Agora, vejam só o que o apóstolo nos diz a partir de agora, né? Isso serve para nós todos, para nós todos. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize. Escravizar significa fazer com que nós nos tornemos escravos dessa pessoa, né? Quando alguém começa, digamos, com toda a franqueza, né, a jogar muito incenso em mim, assim por diante, eu digo, minha filha, ó, é Jesus Cristo, ó, é lá, é o Senhor, é Ele, né? Minha palavra pode ser interessante em um momento, meu testemunho pode ser interessante, mas nós devemos ser transparentes, né? Nós devemos ser transparentes, devemos ser um espelho que a pessoa olha para a gente, mas um espelho que não tem aço, um espelho que não tem nenhum desenho, ou seja, a pessoa olha para a gente, mas enxerga um outro. Essa que é a beleza, essa que é a alegria, não é? Então, você de repente de uma janela linda e maravilhosa, mas com toda a franqueza, quando você vai à janela de um prédio, né, ou você vai num avião que olha lá a janelinha do avião, você fica dizendo o seguinte, que janela linda, mas que vidro maravilhoso, né? Eu quero essa janela, se eu pudesse passava, né, dias aqui olhando a beleza desse vidro, como ele foi feito assim. Alguém diz isso? Não. Você olha o que está atrás, né? Que paisagem maravilhosa. Que coisa incrível, né? Eu consigo enxergar através, né, desse vidro que me protege. Olha que maravilha eu estou enxergando a partir daqui. Então, a gente tem que lembrar, e isso é fundamental, que Jesus é o que está depois do vidro. Eu sou o vidro.
certo? Jesus é o que está depois. Então, toda a nossa vida, a vida de um sacerdote, não é parar nele. Por isso que eu não gosto de homenagens, com toda a franqueza. Quem me conhece sabe que eu não gosto de homenagens, esse tipo de coisa, porque eu tenho muito medo que as pessoas parem em mim. E as pessoas têm que lembrar de quem? Daquele que é o Senhor, tá certo? Então, esse é um ponto fundamental, que a gente não pode esquecer desse tipo de coisa, né? Então, que ninguém vos escravize, porque a gente pode escravizar o outro para nós. Né? A gente pode escravizar o outro pela nossa palavra, pela nossa inteligência, pelo dinheiro que a gente tem, pelo poder que a gente tem, né? pela influência em sociedade que a gente pode ter. Então, Deus não criou ninguém para ser escravo, nem escravo um homem do outro homem, nem ele próprio, nem Deus nos criou escravos dele. Né? O próprio Jesus Cristo vai nos dizer uma palavra fundamental: eu não vos chamo de servos, ou seja, de escravos, eu vos chamo de irmãos. Então Jesus veio nos servir, né? Deus não nos criou marionetes, isso é uma coisa impressionante. Nos criou livres para segui-lo, e livres até mesmo para não segui-lo. Né? Ele quer que a gente, como filho, reconheça o Pai. Um pai, quando gera um filho, uma família, quando nasce um filho, você não sabe o que vai ser o filho. Você tem amor ao seu filho. Se ele vai ser, né, um grande homem, honesto, maravilhoso, ou se vai ser um corrupto, a escolha é dele. Mas qual é o pai que diz, eu vou, oh, que maravilha, né? Nós estamos grávidos, como o pessoal diz, né? Estamos grávidos e o nosso filho vai ser o maior corrupto do Brasil. Nós estamos grávidos e nosso filho vai ser traficante, nosso filho vai matar várias pessoas, nosso filho vai oprimir várias pessoas. Que maravilha! Alguém já pensou isso? Não, né? Alguma coisa pode ser se desviada. Então, quando Deus nos criou para que a gente viva a perfeição. Se a gente se desviou, não culpe a Deus. Se o outro se desviou, é porque é safado, compreende? Então, as escolhas são nossas. Não foi Deus que escolheu isso para a gente. Deus nos criou livres e ponto final. Então, o apóstolo vai nos mostrar isso, que ninguém vos escravize. E a gente, às vezes, deseja procurar um escravo, né? Toda vez que eu passo ali, indo para Cascatinha, aqui em Petrópolis, um bairro ali, tem uma frase ali eu acho que é no gabinete ali da polícia, né? Um posto policial no caminho, que tem uma frase que eu acho bem interessante. Eu esqueci a frase direito assim, né? Como está lá, que é muito bem formulada, mas diz o seguinte, cuide do seu filho para que um traficante não passe a cuidar dele, né? Então, ou seja, a gente tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da sociedade, porque tem alguém ali querendo, né, o coração dos nossos filhos. Né? Então, se a gente não cuida dos nossos filhos, vai ter um paizão, entre aspas, que vai cuidar dele. E vai dizer, isso é legal, né? Isso é bobagem, você não presta não, você vai sonhar, deixa de ser escravo, seu pai e sua mãe não prestam, são cafonas, são atrasados e desvia. Então, ele está falando dessa escravidão, que algumas pessoas estão fazendo isso, que pode ser escravidão na carne, mas também pode ser escravidão no espírito. Não é à toa que ele vai dizer, vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, entre aspas, né? Da filosofia, segundo a tradição dos homens e não segundo os elementos, né, de Jesus Cristo. Então, algumas pessoas aparecem que da filosofia aqui não é filosofia daquele que é pensador, que é uma coisa legal, uma coisa maravilhosa, né, que transforma o mundo, pensamento, sabedoria. Não é isso. Estamos falando de uma outra coisa. O apóstolo está falando de uma outra coisa. Está falando de uma sabedoria, de uma filosofia que não tem nada a ver com filosofia nem sabedoria. É pura enganação. Não, isso aqui alguém falou isso, né? Jesus Cristo falou isso, mas não, eu aceito isso, eu não aceito isso. Não, da palavra de Deus eu gosto disso. Então, é o católico de supermercado. Acho que você que falou isso aqui uma vez, né? Não, foi a Beatriz Leal. Ah, Beatriz Leal, perdão, viu, Beatriz? Então, diga assim, né? É o católico de supermercado. Chega lá no grande supermercado da fé, digamos assim, né? Que pode alimentar, pega apenas os produtos que deseja e deixa o resto lá. Então, é esse tipo de pessoa, não vê o grande conjunto. É o cara que diz assim, eu tenho toda a natureza na minha vida porque tem uma árvore em sua casa. Não, não vê a floresta, não vê muito mais. Eu me basto e não vê as pessoas que estão ao lado. É o verdadeiro egoísta. Então, o que ele vai dizer? Cuidado com aqueles que, com vã filosofia, acabam fazendo sua cabeça. Né? Nós temos que ajudar o outro a raciocinar, mas o outro tem que ser livre. O outro tem que ser livre. Né?
Então, por exemplo, eu pessoalmente, embora eu tenha ideias, eu estudei, eu pesquisei a palavra de Deus rezando também e tudo mais, eu tenho uma preocupação muito grande de não ter pessoas que fiquem atreladas ao meu pé. Eu nasci para ser livre e eu quero que o outro também seja livre, né? Eu não quero que ninguém fique atrás, porque tem gente que adora ser escravo dos outros, né? Eu desejo ser escravo dos outros. Não, não. Né? Deus nos criou livres. Né? Foi para a liberdade que Ele nos criou. Né? Então, é essa graça que nós encontramos aqui. Então, ele vai dizer, cuidado com esse pessoal que tenta lhe convencer através de boas palavrinhas e tudo muito bem elaborado, muito bem feitas para ganhar não a sua alma, mas para ganhar apenas a sua vida, né? E naturalmente, fazendo isso, torna a pessoa totalmente escrava dela. Então, olha o dedinho aqui. Não, Deus não deseja isso. E essas pessoas aqui, concluindo essa parte, né? Elas colocavam no coração daqueles homens de Filipos e de Laodiceia, essas duas cidades, né? Ele colocava o quê? Colocavam doutrinas enganosas, doutrinas mentirosas, né? Doutrinas totalmente erradas, como por exemplo dizer que Jesus não sofreu na cruz, que Jesus era só Deus, não era homem, ou que Jesus foi homem, foi Deus até o momento da cruz, naquele momento Deus deixou ele. Tem cada piração que até hoje é repetido, né? As pessoas repetem, né? É cada loucura que a gente diz assim, poxa, esse não fez uma experiência de fé. Né? Apenas as loucuras do seu pensamento. De noite ficou maquinando a loucura que ia dizer no dia seguinte para conquistar e confundir o coração dos outros. Né? Então, não. Vamos adiante que o apóstolo vai nos explicar ainda mais profundamente. A partir do versículo 9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele fostes levados à plenitude. Ele é a cabeça de todo principado e de toda autoridade. Nele fostes circuncidados, por uma circuncisão não feita por mão de homem, mas pelo desvestimento da vossa natureza carnal. Essa é a circuncisão de Cristo. Fostes sepultados com ele no batismo, no qual também com ele ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Vós estavas mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, apagou, em detrimento das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós, e o suprimiu, pregando-o na cruz, na qual ele despojou os principados e as autoridades, expondo-os em espetáculos, levando-os em cortejo triunfal. Eita, que aqui, né, vamos devagarzinho, que o negócio aqui é complicado, mas é maravilhoso, o ensinamento do apóstolo Paulo. Então, vamos devagarzinho, versículo 9 do capítulo 2, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e neles fostes levado à plenitude. É fundamental entender porque o apóstolo está dizendo o seguinte, porque as heresias diziam que em Jesus existiam duas pessoas distintas. O homem, por exemplo, deu chicotada lá no templo de Jerusalém, e o Deus quando ele estava ali, né, na transfiguração. Então ficava inventando essas coisas. O que é que o apóstolo vai dizer? Não. Em Jesus Cristo habita corporalmente toda a divindade, ou seja, é um só Deus, né? A pessoa humana e a pessoa divina de Jesus, elas estão unidas totalmente, né? É uma coisa só, né? Estão unidas nessa pessoa, né? Então é a divindade, aliás, duas coisas, né? A divindade e é o corpo, mas numa só pessoa. Então em Jesus nós não podemos separar a humanidade e a divindade. Então, senão nós mentiríamos todo esse projeto de salvação vindo de Deus. Então, esse é o primeiro ponto fundamental que o apóstolo nos diz. Então, em Jesus habita o homem e habita Deus. Porque os hereges, não, Jesus uma hora é homem, outra hora é Deus, era uma confusão, né? Então, loucura.
Então ele vai dizer, ele é a cabeça de todo o principado, de começar a falar sobre anjo, ou começar a falar sobre isso, ou vão começar a inventar um bocado de coisa, colocando isso tudo antes de Jesus Cristo. Inclusive a discussão que nós vamos ver depois, né? Não, os anjos são maiores do que Jesus Cristo, porque os anjos, né, eles imaginavam, né, não tem corpo, e Jesus Cristo veio com corpo, então os anjos são maiores, então vão inventar coisas para chuchu, olha, um bocado de invenção. Então ele vai dizer o seguinte, falando de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo vai nos dizer essa palavra, né? Onde é que eu estou? Ele é a cabeça, né, de todo principado e toda autoridade. Então, ele é a cabeça de tudo aquilo que existe no reino dos céus, né? Ele é a cabeça de tudo aquilo que existe na terra. Então, tudo aquilo que existe de visível, de invisível, principados e autoridades aqui falando, né, sobre os anjos e sobre os homens, ele é a cabeça. Quem é que controla o meu corpo? A minha cabeça. Ela não é. Não é à toa que, mesmo quando o coração continua batendo, mas o cérebro morre, a pessoa considerada morta, porque todo o centro da vida humana está na nossa cabeça, ok? Então, o resultado disso é que Jesus Cristo, ele quer dizer, então, o que existe depois é controlado pela cabeça. Tudo faz parte de um corpo, ok? Mas quem é a cabeça? Jesus Cristo. Então, essa é a graça que o apóstolo ensina, porque já anjo era menor do que anjo, era maior do que anjo, aquela perturbação toda, ou seja, ele está acima porque ele é Deus. A gente não pode esquecer disso. Adiante. Nele, em Jesus Cristo, né, ele vai dizer, explicando aqui, que nós somos circuncidados. Porque qual era o problema? Aqueles que vinham do judaísmo, né, já expliquei o que é circuncisão, né? Se cortava o prepúcio, aquela pele que encobre, não é, a glande, né, do órgão masculino. Então eles cortavam aquilo ali, né, para marcar de uma forma de sangue assim, né, uma aliança com o povo de Deus. Então o que é que ele vai dizer? Vocês também foram circuncidados, não na carne como os antigos, mas aceitar Jesus e ser batizado com Jesus. Vocês também foram circuncidados, vocês foram marcados como sinal para sempre. E qual é o sinal que nos é dado para sempre? Indelével, que ninguém pode tirar, é o sinal do batismo. Por isso só existe um batismo, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um batismo apenas. Então, qual o resultado disso? Vocês foram circuncidados por uma circuncisão espiritual, né? Que é a circuncisão de Jesus Cristo. Então, homens e mulheres, fomos todos circuncidados porque aceitamos o Senhor através do batismo. Depois, fostes sepultados com Ele no batismo, mas no qual com Ele ressuscitastes. Porque a ideia antiga, né? Então você era mergulhado e depois você subia e ressuscitava. Aliás, tem uma historinha que diz o seguinte: um monge perguntou ao abade do mosteiro, né, o superior: eu gostaria de saber o que é Deus, né? Eu gostaria de saber como é que eu posso sentir Deus, como é que eu posso sentir esse desejo de Deus. O abade, que era um homem muito sábio, disse: é muito fácil, vamos ali no oceano que você hoje vai aprender, no rio, né? Vai aprender o que é esse Deus em sua vida, o seu desejo de Deus. Então, o monge foi alegre, todo feliz, né, pelo ensinamento que ia dar, pensando que o abade ia fazer um discurso lindo sobre a natureza, sobre o sol que nascia no oceano, sobre os peixes, as águas, aquela coisa toda. O abade pegou lá o monge que era mais novo e não teve dúvida, né? Pegou a cabeça do monge e botou dentro da água, né? Ficou lá, né? E o cara aguentou durante mais ou menos uns 20 segundos. Mas depois o cara começou a tremer e começou a entrar em desespero. Ele segurou ali, o cara estava morrendo, tentando todo jeito se livrar do abade, beliscando, socando para poder levantar. E quando ele viu que ele já estava sem ar, né? O abade levantou e o rapaz começou a respirar, né? E quando o rapaz se acalmou, disse: esse é o desejo, né, que você deve ter no seu coração de Deus. Como você tem um desejo de respirar quando você não tem ar, né, não consegue, esse é o desejo que você deve ter de Deus em sua vida. Então a mesma coisa ele vai nos dizer o seguinte, né? A gente morre, né, pelas águas batismais,
né, como o povo de Israel que passou, né, o mar vermelho, chamado Mar dos Juncos, então passou e levanta para uma vida nova. Então o batismo resgata em nós essa vida nova. Morremos, né, pelo batismo no início, mas ressuscitamos com Jesus Cristo depois que nós fomos marcados por essa circuncisão espiritual que vem pelo batismo. Então, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, o Pai ressuscitou Jesus dos mortos, ele também nos ressuscitará. Vós estáveis mortos pelas vossas faltas, pelos vossos pecados, viviam assim, e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, pelo pecado carnal que nós vivíamos, né? Porque são as escolhas péssimas que nós fazemos, né, apenas pelos nossos instintos. E eles vos vivificou, ou seja, deu vida nova para vocês através de quem? Com Jesus Cristo, né? Por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, para Jesus Cristo. Essa que é a grande graça. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, por isso que o batismo apaga os pecados anteriores, né? Apagou em detrimento das ordens legais o título da dívida que existia contra vós. Então, Jesus é que pagou na cruz por todos nós, né? Essa dívida antiga, para que nós pudéssemos superar e começar uma vida nova. E o suprimiu pregando na cruz, ou seja, em Jesus, na cruz de Cristo, fomos salvos. Na qual ele despojou quem? Aquelas ideias que o pessoal tinha no passado, que lá os anjos, os arcanjos eram superiores do que eles, né? Então, ele despojou, expondo-os em espetáculo e levando-os em cortejo triunfal. Agora, Jesus não negou os anjos, aqui vai mostrar, pelo contrário, mas ele leva os anjos com ele. E os anjos confirmam o quê? Que ele é o Senhor, né? Como fez, né, o anjo Gabriel anunciando a Virgem Maria, como fizeram os anjos lá no nascimento de Jesus, dando glória a Deus, em paz na terra aos homens, como no batismo de Jesus, lá com João Batista, disse: "Este é o meu filho amado", o Pai diz isso e os anjos confirmam, e assim por diante, né? Então, mas em Jesus está a plenitude. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, né? Aquilo que nós aprendemos a partir de agora. Fomos circuncidados com Cristo, nascemos pelo novo batismo. Veja que toda a doutrina católica, aquilo que nós conhecemos, vem daí. Batizou, apagou os pecados. Mas tem uma questão aqui para falar com vocês. O pessoal diz, né, em algumas igrejas, me perdoe dizer isso aí para vocês, mas estamos sendo francos, estamos em minha casa, em minha sala, eu também estou na sala de vocês. Eu quero dizer o seguinte: algumas pessoas dizem, não, mas no passado só se batizava pessoas adultas, né, porque tinha maturidade, assim por diante, né? Não, isso é mentira. Pegue a literatura, né, bíblica e pegue a literatura do início. Em primeiro lugar, o povo judeu circuncidava as criancinhas no 8º dia, para começar. Jesus deseja manter a tradição do povo. A antiga lei não foi abolida. Então, desde o início do cristianismo já havia, não é à toa que a leitura de ontem, dos Atos dos Apóstolos, né, vai nos dizer que aquele carcereiro, né, que viu Paulo e Silas serem libertados, o que é que eles vão fazer? O que é que ele vai fazer? Ele e toda a sua casa, portanto mulher e filhos, foram batizados. Isso é normal. Agora, você por que as pessoas inventaram esse negócio de só batizar adulto? Por um motivo muito simples. Em primeiro lugar, porque lendo a Bíblia, viram que a maioria das pessoas que se converteram eram adultas, né? A Bíblia não vai dar detalhes de tudo. Então, o primeiro ponto é esse, na maioria das pessoas. Embora fale-se que eu e toda a minha casa nos convertemos ao Senhor, então foi batizado. E, em segundo lugar, por causa de uma mentalidade, né, que é muito do princípio da medieval. E que mentalidade era essa? A mentalidade de que, como o batismo apaga todos os pecados, então o pessoal, né, cuidava para não morrer, porque, né, a mentalidade é morrer, se eu não for batizado eu vou para o inferno. Então ficava o tempo todo o máximo, né, porque pecando, então vida boa, né, pecando, aí depois se convertia, né, e aí todo aquilo que havia do passado havia sido perdoado, e a partir de agora era vida nova. Assim é muito fácil, né?
Então, meu filho, não se batize, pode alguém dizer, não se batize, fica até os 80 anos de idade, né? Viva a sua vida de pecado, aproveite bastante a sua vida, faça o que você quiser assim por diante. Aos 80 anos, você se converte, todos os pecados são apagados e você vai começar a vida nova. Vamos ser sinceros, que é o que aconteceu isso no período medieval. Isso se chama, sabe o quê? Malandragem, certo? Malandragem. Porque se Deus lhe dá a possibilidade de você aceitá-lo, né, e desde o início, então está aí. E depois também nós temos o sacramento da confirmação. Leia lá Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e outras passagens da Bíblia que nós não podemos nos esquecer. Que vai nos dizer o quê? Eles haviam sido batizados, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então, é o sacramento da confirmação. Ou seja, ser confirmado. Os apóstolos, por exemplo, foram batizados, esqueceram? Foram batizados, mas um traiu Jesus, os outros fugiram, né? Tinham as mais diferentes situações. Eles começaram a mudar de vida, eles realmente, né? A conversão que é contínua, mas essa força para confirmar tudo isso veio quando eles receberam o Espírito Santo, né? Então, ou seja, já haviam sido batizados, mas depois é que receberam o Espírito Santo. Daí o sacramento, né, do batismo e depois o sacramento da confirmação. É fundamental que a gente não entenda isso, porque senão a gente fica repetindo as bobagens que esses, com filosofias que estão na sua cabeça, acabam pegando coisas antigas que já foram ultrapassadas e querendo impor isso à sociedade de hoje. É desse tipo de coisa que o apóstolo está nos advertindo. Então é preciso ir à Sagrada Escritura, mas ver o que os discípulos dos apóstolos disseram no início do cristianismo, né? Ali no século I, século II, depois os outros vão repetir. O que eu estou dizendo para vocês, eu estou repetindo o que já foi dito na Escritura e no passado. Nada mais do que isso, né? E se eu coloco, né, eu posso dizer as mesmas coisas com ideias novas, né? Posso pensar e repensar, isso não tem problema. Agora, se eu ensino alguma coisa que é contra aquilo que foi ensinado desde o princípio, eu estou traindo Jesus Cristo, estou traindo o Evangelho, estou traindo a igreja. Afinal de contas, a igreja é de Jesus Cristo. Então ele veio nos ensinar. Se não fosse assim, ele disse, não, pode viver à vontade, pense como vocês quiserem, então não está nem aí. Ele não disse isso não. Ele confirma a lei antiga, né, transforma aquilo que muitas vezes foi desviado da lei antiga e nos dá, no Novo Testamento, um novo ensinamento. Essa que é a grande graça. Muito bem. Vamos ver se ainda tem tempo, né, Dom Gregório? São 15 para as 10. Olha, melhor a gente parar aqui, né, minha gente? É muita gente, muita coisa, né? Porque os próximos versículos tem que falar. Tem muita coisa para falar. O próximo versículo, que é o final do capítulo, vai nos falar contra a falsa ascese, né, segundo os elementos do mundo, que é muito importante, né? Gente, né? Tem um lugar de gente que aparece por aí, né? Eu vou fazer jejum de um mês, assim por diante, porque Deus vai me dar e tal coisa assim por diante. Olha, a gente tem que parar com esse tipo de coisa, né? A gente está querendo convencer, às vezes, Deus de determinadas coisas, né? Queremos comprar o coração de Deus, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós fazemos. Por um amor, nós podemos fazer toda a ascese e tudo aquilo que a gente for fazer, mas não apenas, né, para isso. A gente, com amor, a gente deve fazer tudo. Agora, se a gente fizer isso apenas para tentar convencer Deus, é uma brincadeira, certo? Então, não pode ser assim. A gente oferece por amor e Deus sabe o que fazer com a prova de amor que nós damos. Então, ele vai falar sobre um bocado de gente que vai botar comida, vai botar exercício, vai botar isso. Parece que o apóstolo está escrevendo para a piração que a gente vê hoje em muita gente que fica aí, né, desviando. E muita gente, me perdoe dizer para você, com toda a franqueza, porque a gente conhece, né? A gente sabe das coisas. Muita gente que ensina isso aos outros, elas mesmas não praticam, certo? Rogério, você tem que passar assim 2 semanas sem comer pão e água, porque não sei mais lá, tudo mais assim por diante. Ela vai dizer isso para você e às vezes ela vai para a cozinha e vai se empanturrar, porque se ela ensinasse isso, ela estaria inclusive diferente, né? Se ela praticasse isso. Então, o apóstolo vai mostrar que Deus é equilíbrio. Lembra que eu falei de justiça?
Deus é justo. Mas Deus é justo o quê? Porque vem maltratar a pessoa, vem cobrar os pecados? Não. Deus é justo porque a palavra justo significa equilibrado, para decidir o que é certo. Né? Por que Salomão foi justo quando tomou aquela decisão lá lá no passado? Você sabe, né? Da decisão lá de Salomão. Então, por que ele era justo? Porque ele diz o seguinte: eu vou fazer uma coisa para descobrir a verdade. Então, quem descobre a verdade anda pelo caminho, não se exacerba. Então, justiça significa isso, né? Dá o seu ao seu dono. Justiça significa isso, dá o seu ao seu dono. Você escolheu isso, esse é o seu caminho. Justiça significa um grande equilíbrio para decidir no tempo certo o que deve ser. Então, esse é o coração de Deus. E é isso que nós vamos buscar agora. Porque Deus quer um homem equilibrado em tudo que faz. Se você larga tudo, família tudo, e passa em oração de 7 da manhã até meia-noite sem contato com ninguém, tem alguma coisa errada. Se você fica na igreja de 6 horas da manhã até meia-noite, não dá atenção ao seu marido, aos seus filhos, não faz as coisas da casa assim por diante, né? Você está totalmente errado, por mais que seja lá o tempo todo, né? Se você larga trabalho, larga tudo assim por diante, porque acha que tem que ficar rezando 24 horas para conseguir tudo mais e vai passar fome por causa disso, Deus diz: olha, reze aqui, fique comigo, mas vá lá trabalhar, certo? Então, ou seja, nós precisamos ser pessoas equilibradas em tudo aquilo que fez. Deus, né, a gente não pode, né, no nosso desequilíbrio pessoal, desequilibrar naquilo que Deus fez com perfeição. Então, é sobre essas coisas, sobre esse equilíbrio que o apóstolo Paulo vai nos dizer. E atenção, né? Eu digo isso para vocês, né? Com muito cuidado. A gente não deve estar procurando na igreja gurus. Nós temos que estar procurando na igreja evangelizadores, irmãos que, nos dando o evangelho, nos apontam quem? Jesus Cristo. Por isso que na igreja, eu digo sempre, né? A gente deve nunca estar procurando A, B, C, mas irmãos que me ajudem a chegar a Deus. Se algum não quer, eu deixo lá e vou adiante, porque a igreja é feita de homens, né, que são falhos, então a gente vai assim, né, porque aquele que sai da igreja por causa das pessoas é porque não está nela por causa de Jesus Cristo. A gente não pode esquecer disso, né? Portanto, olhe, vamos olhar para Jesus Cristo, é o que o apóstolo Paulo nos pede nesse momento. E vamos lá, agora eu vou falar o nome de vocês aí, concluindo aí a nossa live do dia de hoje. Amanhã vamos continuar, porque o negócio aqui tá bom. Vamos lá, Rogério, né? Então, vamos lá, vou citar aqui alguns nomes, né? Odete Oliveira, que Deus abençoe. A Elizabeth Silva, muito obrigado por suas palavras e vida, de apoio e sabedoria. Muito obrigado, minha irmã. E vamos juntos, né? Vamos para Deus. A Neide Cristina, não é verdade? Dom Gregório, é verdade, né? Isso é uma beleza, né? Então, que Deus abençoe, Neide, né? Seu salão de beleza, seus filhos, seus netos, toda a sua família. A Edna Regis, lá de Salvador. Muito obrigado, Rogério. Ah, olha, menino, olha que bonito. Essa é nova aqui, revelando para vocês o que a Edna falou. Olha o que ela falou aqui. Muito obrigado, Dom Rogério, por esse momento de oração e reflexão. É uma bênção. Menina, o dom aqui sou eu, Gregório. Rogério aqui dá para um casadão. A esposa dele vai ficar chateada com você, tá certo? Coitado, mula sem cabeça. É, mula sem cabeça, né? Aquela brincadeira que o pessoal dizia, né? Mas eu entendi você totalmente, né? Ela colocou aí Dom Rogério. Olha só, você já é bispo aqui, que beleza. Ordenado por Edna Regis, né? Edna, perdoa a brincadeira, viu? É porque você colocou aqui, eu achei o máximo. E ele adorou, viu? Ele gostou bastante. Agora vai estar sentindo aí todo cheio, né? Que mais graça. Cheio que já sou. Aliás, o nome Dom, para vocês que querem saber, né? Que Rogério também é um dom de Deus, né? Na vida da igreja, na minha vida também, né? E na vida de quem eu conhece. Mas a palavra dom significa Senhor. Olha que interessante, né? Daí Dominus, o Senhor, né? Dominus, domingo, dia do Senhor. Então, quando a gente fala, ela falou Dom Rogério, de alguma forma acertou, né? O Senhor Rogério, né? Então, e assim por diante, né? Então, eu sei que é assim. Mas Edna, muito obrigado, viu, por puxar a sua orelha para brincar com você um pouquinho. Maria de Fátima, bom dia! Ela coloca aqui um
né? Abençoado Dom Gregório Rogério tem uma música que diz: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Ele estará aqui para te levar se o mundo te fizer cair. Então, falando sobre aquela questão do espelho, né? Então, aqui é uma grande graça. Peço oração para o Vitor, filho de uma amiga que está desesperada porque ele está no vício da droga. Põe aí, Vitor, pelo amor de Deus, vamos rezar por ele na Eucaristia. Vamos mergulhar, Vitor, hoje no cálice do Senhor. Ele vai sair disso, minha irmã, né? Procurou o que é ruim, mas ele vai depois buscar o que é bom. Acredite nisso. José Roberto, aqui, não é? Gabrich, eu acho que é esse o nome, ou é Gabrich, né? Se não me falha mal, eu acho que deve ser até o... como é que é o nome dele? José Roberto Gabrich. Eu acho que é o que trabalhou na Rádio Imperial. Ah, é mesmo? José Roberto. Ah, Zé Roberto aqui com a esposa, é verdade. Zé Roberto agora... Lúcia, que é professora. E a Lúcia, nossa Lúcia, diretora, né? Então, olha, um abraço para você, Zé Roberto, meu irmão. Muita coragem aí, né? Lúcio, um abração, um beijão para você também. Muita coragem ao longo do caminho. Eu acho, inclusive, a igreja lá, a comunidade de vocês está sendo feita, né? Estão começando a construir, que era o sonho de Lúcia. Olha, essa é uma Marte, é uma pedra daquela igreja lutando pela construção, além de ter conseguido levar aquele colégio numa curva ali, não é? Que é um negócio impressionante. E ela foi com garra, com alegria, formou muitas crianças. Então, olha, que Deus abençoe todo o trabalho que vocês fizeram, né? Então, que Deus abençoe cada vez mais. A Eliane Delgado da Silva: o mundo oferece coisas incríveis, mas não deixamos nos iludir pelo que nos oferece, e sim pela palavra de Deus. Perfeito, minha irmã, que sua palavra seja confirmada. O Luciano Brito, né? Foi para sermos livres que Cristo nos libertou. Exatamente, meu irmão, que Deus abençoe. Solange Machado. Nalva Ribeiro, bom dia, nosso bispo. Bom dia para você, minha irmã. Sua bênção para a minha família, que Deus abençoe. Ela é de Nossa Senhora da Guia, lá de abençoe. Dona Gracinha, um grande abraço. Dona Gracinha, vale em paixão, porque hoje a senhora vai ter muito trabalho para fazer. Dona Gracinha é uma mulher que, sabe, quando pega na vassoura, quando pega na colher, quando pega na faca e no garfo, joga duro, faz coisas maravilhosas, alimenta, ó, nota 10. É uma grande, como chama, artista, né, da cozinha, mas é uma mulher que não apenas faz isso, faz muitas coisas. É enfermeira, é artista, é dona de casa, é boa mãe, é boa esposa, né? É cristã praticante. Olha que maravilha, né? Vamos adiante. Nilza Ferreira da Silva, Nilza, eu não vou prometer mais a você, né? Quando você vai para a paróquia, porque quando chegar lá na paróquia do Rosário, que conheço Nilva, ela certamente vai pegar uma garrafa e acertar na minha cabeça, de tanta raiva. Ela vai dizer: o senhor me enganou, vai pegar uma garrafa e acertar na minha cabeça, né? Porque eu fico o tempo todo dizendo para ela: olha, está acabando, você logo volta, né? Padre Luiz Melo está esperando por você, pior que está, né? É uma batalhadora, educadora, professora, batalhou bastante, labuta na pastoral da educação. São irmãos muito queridos, irmãs muito queridas, né? A Isabel Rodrigues aqui, me oferecendo uma flor com essas lindas unhas pintadas de vermelho, né? Não é da mão dela não, é uma flor aqui estilizada, né? Com assim, uma rosa, sempre ela manda a mesma coisa, já é uma marca, né? Alguém que oferece, né? Sempre sobra um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Isabel, Deus te abençoe, muito obrigado, minha querida, uma graça muito grande, né? Sua bênção, Dona Gregório, diz Dona Gracinha, que Deus abençoe, minha irmã. A Clarice Cruz, Deus abençoe, todo mundo mandando aí. A Isabel Rodrigues, que a Isabel Rodrigues mandou. Vamos lá, chega, Rogério. Agora eu cumprimentei a senhora, ela mandou aqui um cumprimento, achei engraçado esse cumprimento. O Júlio Teixeira: bom dia, Dom Gregório, sua bênção, assisto sempre a sua live. Obrigado, Júlio. Mande um abraço para todos os Nogueira. Olha, um abração bem grandão para você, e um abração, Júlio, para todo mundo daí de Nogueira, né? Para o nosso Padre Denis, os irmãos tão queridos, né? Para o trabalho lindo que é feito aí, não é? Tanta coisa maravilhosa. Jana, Deus abençoe, minha irmã, né? Peço orações pelo meu tio José Guariza. Ele é ministro da Eucaristia do Rosário, está internado com pneumonia. Bota aí, vamos rezar para o José Guariza. Deus abençoe, Jana. Coragem, minha irmã, na caminhada. Aqui nós temos mais. A Luzia Pereira. Luzia. Deus olhe por ela, pois o vício é horrível. Exatamente. Eu saía dois.
Sim, mas no vício do cigarro, graças a Deus. Exatamente. Luzia, você não escreveu quantos dias você está aí sem fumar, tá certo? Fala a verdade. Coloca aí que você é nossa mascote, né? Era a nossa chaminé, né? A chaminé foi arrancada, agora é uma outra mulher. Olha, a chaminé rimou com mulher, não é? Né? Luzia, a ex-chaminé, agora nova mulher. Olha que bonito. Vamos lá. Abraço aí em Edson, seu esposo, que Deus abençoe. A Nivane Pereira da Silva com coraçãozão, Deus abençoe. É o Eduardo Gonzalez. A Nivane Pereira da Silva, Deus abençoe com toda a família aqui. Leonardo Clausen, Deus abençoe, meu irmão, muitas graças. A Isabel Rodrigues também, toda hora, todo dia, ela sempre manda frases maravilhosas pra gente. Toda hora, todo dia, de mãos dadas com Maria. Maria passa na frente, pisa a cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja a minha luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, tudo com Jesus, nada sem Maria. Jesus, Maria e José, nossa família, a vossa é. Ave Maria, que beleza, minha irmã, você resumiu tudo que nós iríamos rezar no dia de hoje, pedindo a intercessão. Obrigado. Nossa querida Hilda, né? Dom Gregório, eu agradeço por tudo que tem nos ensinado. O verdadeiro pastor, muito obrigado, meu irmão, coração, né? Um irmão seu e de todo mundo. Eu aprendi muito durante essa quarentena e vai continuar aprendendo, porque nós vamos voltar. Quer dizer, não acabou não e vamos continuar. Adriana Leal de Oliveira, Deus abençoe, minha irmã. Deixa eu ver aqui mais. Luzete Reibold, né? Deve ser assim, esses nomes alemães são meio complicados. Que Deus abençoe. A Jordane Ribeiro, a Elizabeth Silva, a Maria Aparecida Vilas Boas, a Solange Oliveira, a Manuel Governo. Padre Manuel, você está aí, né? Vamos celebrar lá no dia 22 a missa de Santa Rita do Castrioto, meu irmão. Estarei lá. Viu? Muitas graças, assim, né? Maria Aparecida, a Regina Marques, né? Gonzalez, botando aqui uma fotografia de Dom Pedro II como perfil. Que Deus abençoe, minha irmã, né? Nossa poetisa aqui, né? Adriana Leal mandando aí, não é? Um bocado de coração lindo pra gente. A Nádia também. Deixa eu ver quem tem mais aqui. A Tânia Carino, né? Dom Gregório, sinto Deus no ar que respiro, no sofrimento que passo, na alegria de ter uma família e por poder ser batizada, exatamente. E ao contemplar a cruz de Jesus, me sinto muito amada, exatamente, minha irmã. Deus abençoe, viu? Vamos ver aqui mais. Adriana Carreiro, eu acho que está aqui com a mãezinha. Dom Gregório, bom mesmo um batismo ser enquanto criança, pois o coração ainda está puro. Uma dúvida, um adulto que aceita o batismo como evento social, o batismo é válido dentro de Deus? O batismo é válido esperando que o cara, né, que foi lá a coisa social, ele depois mude de vida, né? É lícito, né, aquele batismo, apesar dele não recebe a graça, porque se é social, ele está querendo apenas manter um status, uma coisa assim. Então, né, Deus dá graça. O cara que continua desgraçado pela escolha que ele fez, né? Péssima de não se converter a Jesus Cristo. Desculpe minha palavra, mas essa é a verdade. Mas Deus dá sempre a graça, correto? O que o cara vai fazer é como se dar um prato a uma pessoa que está com fome, né? Demos o prato. O cara olhou e jogou no lixo. O problema é dele. Fica com fome, né? A escolha, cada um de nós é responsável por suas escolhas. A Neucimar Winter Noel, Deus abençoe, obrigado pela sua presença constante. A Adriana Leal. Vamos lá, a Clarice Cruz, Deus abençoe. Peço que coloque a intenção na missa por Renata Patrícia, que está hospitalizada, né? E precisa das orações, e prima do Padre Michel. Não sabia. Falei hoje com o Padre Michel, que Deus abençoe. A Cristina Rosário, vamos lá, o Gabriel Meloni, que Deus abençoe. Em Montes, equilíbrio é a principal atitude, justamente, Almir. Deus abençoe, meu irmão. Só lembrando, né? O Almir mandou ontem não deu para a gente ler. Sim. Uma mensagem, né, Almir? Daí você botou lá no final kkk que eu levei a culpa da máscara. É verdade. É verdade. Tá? Mas meu irmão, a gente com aquela máscara azul aqui, o pessoal ia zoar com a nossa cara, pelo amor de Deus, né? Viu, Almir? Não, mas foi ele que não quis, Almir, não foi eu não, viu? Foi ele que não quis. Fala a verdade, foi você que não quis, né? Ou ele fica rindo o tempo todo de mim. Mas para assim, depois aqui ele vai se ver comigo, né? A Noelma Noel, Deus abençoe, minha irmã, né? A Anitta do Pio.
ou é do Fio, né? Manda aí como é que se diz. A Luísa Torre, né? Grande abraço da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Venda Nova. Ontem eu falei pelo telefone com o Padre Johnny. Abraço aí para todo mundo, para o seminarista que está com ele. O Gustavão Pinheiro, né? O meu abraço, Gustavão, para você. A Cláudia Maria Pecinha Amaral, né? A Terezinha e Celso de Salvador. A Cláudia Siqueira. Dom Gregório, eu amo essas manhãs com o senhor. Muito obrigado, minha irmã. A Edna Regis. Foi um ato falho, kkkk. A Regina, a Edna, que fala do Rogério. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Eu já fui chamado de Dom Pedro, de Leonardo Boff, de Papai Noel todo final de ano. Tá tranquilo. É verdade. A Jaqueline Clefes, Deus abençoe, o Carlos Moraes, eita que a gente, já estamos terminando, minha gente, a Maria de Fátima, né? A Nádia Cristina diz, sua bênção no Gregório, Paróquia Imaculada Conceição de Raiz da Serra, que Deus abençoe aos grandes amigos que temos lá, né? Gente muito boa. Aqui a resposta, eita, quase saiu. Meu Deus do céu, a menina falou assim, a nossa mascote parou, né? 2 semanas sem fumar cigarro, eita meu Deus do céu. Nossas orações estão sendo ouvidas por Deus. 2 semanas, minha irmã. E vamos adiante, né? A ex-chaminé, agora nova mulher. Olha, você viu? Tem até esse chavão. A Gracinha Saiol. Sou da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Bem Posta. Amo o Senhor, eu também te amo, minha querida. Muita coragem aí na caminhada. Estamos juntos. O amor de Cristo nos uniu. Digo aí para todos vocês. O amor de Cristo, como a gente diz a missa. Paulo Clefes. Não deu para assistir, mas reze por nós na Santa Missa. Vamos fazer isso, Paulo Clefes, né? Sábado, né? Vou receber um presente aí do pessoal, né? Que eu vou usar uma casula especial de Pentecoste, casula vermelha. Paulo, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe, né? Gustavo Pinheiro, né? A Gracinha Saiol e outras pessoas assistindo. A Catarina Lima, né? E a Neide Cristina mais uma vez e outros irmãos que eu vou entrando aqui. Bom, só antes do senhor concluir, teve uma mensagem que não apareceu aí, mas que eu vi antes, de uma pessoa que eu não vou lembrar o nome agora, mandou uma mensagem dando bom dia e tal, e dizendo, estou muito desanimado. Aí queria pedir que o senhor desse acredito que seja desanimado em função dos problemas que a gente está vivendo, ou em função de algum problema que a pessoa esteja passando, que o senhor desse uma mensagem. Né, Perfeito. Meu irmão, olha, aqui não aparece o nome, não é? Mas quero dizer uma coisa para você. Eu sei que o primeiro nome é Isabel. Certo. Mas o sobrenome eu esqueci. Perfeito. Isabel, veja só, seja lá qual for a situação que você esteja vivendo, eu quero lembrar que você não é a única pessoa nesse mundo a viver, né? Agora, lembre-se que a dor que a gente sente, ela vai aparecer sempre, né? O sofrimento é opcional, né? Então a dor vai sempre existir. Sofrimento é outra coisa. Sofrimento é a recordação de algo que a gente está vivendo e que a gente fica alimentando isso o tempo todo, não é? Eu quero dizer para você, não é fácil, a vida não é fácil, viver não é fácil, certo? E nós sabemos disso. Porém, quero lembrar para você uma coisa fundamental. A gente não pode colocar, né, lenha na fornalha do nosso sofrimento, porque a dor ela já existe. Então, minha irmã, reze. Né? Mas reza com vontade, né? Se ajoelhe, peça a Deus, né? Recorde daquilo que Deus livrou você ao longo da sua vida, né? Lembre-se dos momentos bons da sua existência. Quando vier o pensamento, tenta tirar o pensamento do coração e reze outra vez, ajoelhe-se e lembre-se da graça de Deus na sua existência. Ou seja, faça isso. Não é fácil, mas com Deus nós conseguimos superar os grandes sofrimentos da nossa existência. A oração do terço nesse momento. Exatamente, né? Abra a escritura, reza o terço, compreende? A oração simples diante de Deus, se senta, não precisa passar 1 hora rezando, não, né? Mas ali 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos, né? Apresente seu coração. Senhor, meu coração está machucado, me mostre caminhos novos. Senhor, eu estou me sentindo isso. Fale para você ouvir o que é que você está sentindo, porque conhecendo o inimigo que está atacando você internamente, você é capaz de ir adiante, né? Ou seja, faça alguma coisa que seja nova diante de Deus. E isso vai passar, como várias coisas ao longo da nossa vida, né? Essas coisas passaram. Isso vai passar. A pandemia vai passar, né? O recolhimento vai passar, a nossa depressão vai passar, a nossa tristeza vai passar, né? As nossas angústias vão passar. Tudo nessa vida passa
porque só quem fica é Deus. Então, minha irmã, né, ser feliz, né, não é fácil, mas é uma opção pessoal que nós temos que fazer. Faça como opção de vida ser feliz. Deus lhe deu essa possibilidade, e essa possibilidade agora. Nós vamos rezar por você. Põe aí no nome de Isabel. Nós vamos mergulhar também, né, você no cálice do Senhor. Queremos rezar por você. Vamos oferecer também essa Eucaristia nas suas intenções. E já passamos o nosso horário. Apenas lembrando aqui, né? Olha, tanta gente aqui, tanta gente boa, não é? Aqui está aqui a Sandra Aparecida, a Raquel Igor, a Nilceia, a Cláudia Siqueira, a Pati Rosa, não é? A Catarina Lima, a Ivana Lopes, tanta gente. Olha, acabou, minha gente. Agora chegou o momento a gente, né, ir para a Eucaristia. Vamos rezar por vocês também, por todos vocês, especialmente para aqueles que pediram, né, que colocasse o nome na Eucaristia. Alegria, né, força no Senhor, né, que, né, a graça do Espírito Santo nos renove através daquilo que o Senhor nos dá para uma vida nova. Receber essa bênção e convidar vocês, aqueles que puderem, que estejam conosco durante a celebração eucarística. Esse mês mariano, antes da bênção, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ilumine, né? Ela que é nossa mãezinha, intercede por nós, e que nós necessitamos, que essa intercessão junto a Jesus, para que Ele, único mediador entre Deus e a humanidade, coloque nas mãos do Pai, né, o nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até breve, se Deus quiser. Até amanhã, às 9 horas. Tchau, minha gente.